Na aula 3 aprenderemos como aplicar aumentos e descontos sucessivos com o professor Heráclito. Olá, meus caros colegas, nessa aula nós vamos trabalhar com aumentos e descontos sucessivos, mas antes eu queria dar só uma revisada na aula anterior, na aula 2, de uma forma mais simples da gente ainda resolver aumentos e descontos. Ainda retomando como a gente resolveu na aula 2, retomando o mesmo problema aí, um smartphone à vista que tem um desconto de 5%, como é que a gente faz diretamente essa conta? De maneira bem simples mesmo, ele custou 1.000 e teve 5% de desconto. Quanto é que você vai pagar no smartphone? Então, a forma mais fácil de você fazer isso é simplesmente você faz o seguinte, você vai pegar a taxa como está na fórmula aí, 1 menos a porcentagem, que é 5 sobre 100, 5 sobre 100 é 0,05 e multiplica por 1.000, que foi o valor, que é o valor original do smartphone. 1 menos 0,05 dá 0,95. 0,95 vezes 1.000 vai dar o quê? 950. Então, no desconto, basta você pegar o valor unitário 1 menos a taxa decimal, né? 1 menos 0,05. E o resultado se multiplica por 1.000, que você sabe qual é o valor já descontado. Se for no caso do aumento, o telefone teve um aumento de 3%, o que é que você vai fazer? Só somar, né? 1 mais 3%. 3% é 0 em decimal, 0,03. E multiplica por 1.000. Não é isso? 1 mais 0,03 dá 1,03. 1,03 vezes 1.000 vai dar exatamente R$1.030, certo? Então veja como é bem mais prático você fazer dessa forma. Só uma observação de uma maneira mais simples para você resolver os problemas com aumentos e descontos. Vamos ao nosso próximo problema. No caso aqui, nesta aula 3, observe que você tem aumentos e descontos sucessivos. Tem assim, o preço de um produto sofreu um aumento de 8% em março e em abril foi reajustado em 12%. Podemos dizer que aplicar esses dois aumentos sucessivos equivale a aplicar um único aumento de 20% sobre o preço? Essa é a pergunta. Então vamos ao primeiro caso. Vamos aplicar um único aumento, né? Se a gente for aplicar um único aumento, a gente vai aplicar de vez 20%, né? 20% equivale a quanto? A 0,2. Então, como é que a gente faz? Digamos que aqui para efeitos, vamos pegar uma mercadoria aí que custa R$500. Então, você vai pegar, pela lógica que eu falei para você, 1 mais, né? Não tem essa vírgula aqui não. 1 mais 0,2 vezes 500. Se você vai fazer isso, 1 mais 0,2 dá 1,2. 1,2 vezes 500 dá igual a 600. Observe esse valor. Isso a gente pegando 0,8, que é 8%, mais 12%, que dá 20%. No primeiro caso aqui, se a gente pegar e aplicar de vez os 20%, vai dar um valor de 600. Mas o aumento não foi assim. O aumento foi como? No mês de março, vou botar aqui. Em março, ele teve um aumento de 8%, né? 8%, que equivale a 0,08, certo? Então vamos para março. Então 1 mais 0,08 vezes 500 vai ser o que? 1,08 vezes 500, não é isso? 1,08 vezes 500, peguem a calculadora aí, vocês vão ver que vocês vão chegar a um valor de 540 reais. O preço foi para 540 no mês, o que era 500 foi para 540 no mês de março. Quando é no mês de abril aqui, não era nem para colocar tirar esse 3 daqui, vou botar só o mês. Aí no mês de abril, vou botar aqui abril, ele teve um reajuste de 12%, não é isso?
12%, que equivale a quanto? A 0,12. Vou botar em decimal para ficar mais fácil. Como é que a gente faz? 1 mais 0,12 multiplicado pelo valor, que foi 500. Então, 1 mais 0,12 dá 1,12. 1,12 vezes 500, você vai chegar a um valor aí de 604,80. 604. Aliás, desculpa, não é assim. Vamos pegar, aqui são os valores sucessivos. Então, nesse caso aqui não é 500, porque você no mês de março ele já custava 540, não é isso? Vamos colocar aqui 540. E aqui nesse caso aqui, porque ele já está com o preço reajustado do mês anterior, em 1,12 vezes 540, multiplica aí na calculadora, vocês vão ver que vai ter o valor de 604,80. Então, observe aqui a diferença. Quando você aplicou 8 mais 12 de vez 20%, deu 600. Quando você botou em um mês 8% e no outro mês 12%, o valor foi para 604,80. Então, há uma diferença de você aplicar a taxa de uma só vez e aplicar a taxa separada. Então, os aumentos sucessivos não vão se equivalerem, porque vai haver correção aí, né? Do juro sobre o juro. É isso que os bancos trabalham dessa maneira. Então, como é que a gente faria isso diretamente também? Para você não fazer assim o mês de março para depois o mês de abril. Você poderia fazer também nessa estratégia aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Segundo reajuste, você poderia fazer assim, ó. Vamos lá. Você poderia pegar. O primeiro é 1 mais 0,8 ou 0, tanto faz. Vou pegar 0,12, tanto faz um ou outro. Você multiplica pela outra taxa, 1 mais 0,08, não é isso? Vezes o valor de 500. Então, seria dessa forma que você faria os dois aumentos consecutivos, um de 12% e outro de 8%. Mas como é que eu faço essa conta aqui? Aqui nós temos uma distributiva, ó. Eu tenho que multiplicar esse 1 pelo 1 aqui, e depois multiplicar o 1 pelo 0,8. Então, deixa eu colocar aqui embaixo. 1 vezes 1 dá 1, mais 1 vezes 0,08, 0,08, certo? Mais, agora eu vou pegar esse 0,12, multiplicar por 1 pelo esse 1, que é propriedade distributiva, e o menos 0,12 multiplicar por 0,08. Então, 0,12 vezes 1 dá 0,12, né? Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. E mais 0,12 vezes 0,08, se vocês forem, colocam na calculadora aí, vai dar 0,0096. Pegando tudo isso e somando e multiplicando por 500, aliás, vamos somar tudo isso aqui. 1 mais 0,08 mais 0,12 mais 0,096, né? Você vai obter, deixa eu botar o 1 separado aqui, 1 mais 0,08 mais 0,2 mais 0,096 vai dar 0,2096. Pode fazer na calculadora que vocês vão obter esse valor. Multiplicar isso agora por 500, que seria o quê? 1,2096 vezes 500, que vai dar exatamente o quê? 604,80. Então veja que quando esses aumentos consecutivos,
já fica um pouco mais complexo para a gente resolver, mas não é nada difícil, né? Basta seguir essas orientações. É só para mostrar que se a gente fizer separar, se fizer as taxas juntas, vai dar um valor, porque você está aplicando aumentos com juros simples, digamos assim. E quando você faz os aumentos consecutivos, entra o composto aí, né? Então vai dar esse valor diferente de 604,80. É essa estratégia que deve ser utilizada. Na próxima aula continuaremos com o assunto de matemática financeira. Só uma coisa que eu esqueci de falar. Observe que aqui, quando a gente juntou as duas taxas, 0,8% mais 12% deu 20% aqui, não foi? Só que quando a gente faz separado, um aumento para depois o outro, a taxa acumulada não vai dar só 20%. Aqui 1,20,96, isso aqui equivale ao que? A 20,96%. Então, por isso a diferença, certo? Observem aí no problema de vocês. 1,2096 significa que é 20,96% a taxa acumulada. Por isso o valor de 604,80.